Se alguém te perguntasse quando Jesus voltaria, qual seria a sua resposta? Muitas pessoas olham jornais, notícias, catástrofes, todo tipo de problema para tentar encontrar uma data para a volta de Jesus. Mas a verdade é que, de todos os sinais da volta de Jesus, eles acabam esquecendo do mais importante. E essa é a temática do nosso programa Adoração. Vamos falar sobre o sinal mais importante para a volta de Jesus. Então fique conosco, pois seu programa Adoração só está começando. E como é a tradição desse programa, nós sempre começamos dando um presente para vocês. E hoje o presente é muito especial. Você talvez já ouviu falar da Esperança, que é a instrutora bíblica virtual da Novo Tempo. O programa de hoje e esse presente tem tudo a ver um com o outro. Você pode estudar a Bíblia com algum amigo, algum familiar, alguma pessoa que mora próximo ou até longe de você de uma maneira muito prática utilizando o WhatsApp. Para isso, basta você acessar a Esperança e você pode entrar em novotempo.com/esperanca e você vai diretamente para o WhatsApp dela, ou você pode adicionar e mandar Oi Esperança para o número 12 98200 0062. Você envia Oi Esperança e a Esperança vai te dar 3 opções. A terceira opção é ensinar a Bíblia. Você só clica nesse botão, você vai receber um link e manda para o seu amigo. E assim você consegue começar a estudar a Bíblia com ele, através do WhatsApp. E toda vez quando ele for terminando alguma questão, começando algum novo estudo, você vai recebendo, você pode acompanhar em tempo real. É muito interessante e é muito prático. É gratuito e pelo WhatsApp. Mais uma vez, vamos lá? 12 98200 0062. Ou você pode acessar novotempo.com/esperanca. Você vai diretamente para o WhatsApp dela, envia Oi Esperança, e assim você pode começar a estudar com ela. Vai ser uma bênção para você. Vamos começar o programa de hoje com uma oração? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos de abrir a Sua Palavra e estudá-la contigo. Nós temos certeza da presença do Espírito Santo e pedimos para que Ele possa iluminar nosso estudo e que possamos compreender verdades que o Senhor quer revelar para nós. Esteja conosco, que pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando será a volta de Jesus? Alguns anos atrás, eu fui fazer uma semana especial numa cidade e quando eu terminei de pregar o último dia, que era exatamente sobre a volta de Jesus, no final, quando eu estava conversando com as pessoas, chegou uma mulher com um pouco mais de 60 anos de idade. E ela foi começar a contar a sua história, mas antes de contar a história dela, ela chegou com uma pergunta bem direta. Falou para mim: pastor, quando Jesus vai voltar? Eu tentei dar uma resposta profunda, técnica, com vários argumentos, que foi basicamente, não sei, mas espero que seja próximo. E ela, depois que ouviu aquela resposta, talvez não era o que ela esperava, ela começou a contar a vida dela, alguns detalhes. Falou que quando ela estava ali perto dos anos 2000, teve a oportunidade de fazer faculdade. Mas ela pensou, não, eu acho que Jesus vai voltar bem próximo. Então, talvez não compense eu fazer uma faculdade. Ela continuou esperando e trabalhando e vivendo a vida como se Jesus voltasse a cada dia no dia seguinte. Mas agora, com mais de 60 anos, já na terceira idade, tinha a insegurança de talvez Jesus não voltar nos dias de vida dela. Eu conversei um pouco com ela, tentei animá-la, dar alguma esperança, mas essa história me levou a pensar em uma das perguntas mais comuns que nós podemos fazer. Quando é que Jesus irá voltar? A verdade é que nós não sabemos quando será a volta de Jesus. Mas basicamente nossa vida se resume a preparar para essa volta e preparar outras pessoas também para essa volta. A Bíblia dá vários sinais, e você sabe muitos desses. Catástrofes naturais, terremotos, falta de amor ao próximo, egoísmo, problemas familiares, falsos profetas.
guerras em todo o mundo, e a gente vê todo esse cenário. Mas existe algo que ainda é maior do que isso, e está em Mateus 24:14. Vamos abrir sua Bíblia, Mateus 24:14. Esse é um texto que a maioria das pessoas conhece, porque talvez seja o tema central da nossa esperança. Mateus 24:14 diz assim: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Essa é a maior esperança e a nossa maior missão. Os discípulos, eles passaram com Jesus 3 anos. Conheceram coisas incríveis, e agora que Jesus estava saindo, era o momento final da pregação do Evangelho de Jesus nessa terra, nesses 3 anos, eles agora tinham esse conhecimento que eles deveriam compartilhar com outras pessoas. Naquela época, não se tinha noção de quão grande era o mundo, quantos povos, línguas, culturas, cidades, estados, países, havia uma grande complexidade em cumprir aquela missão naquela época, 2000 anos atrás. Mas de lá para cá, muita coisa mudou. O mundo cresceu muitas vezes. O mundo é grande, o mundo é gigante. São mais de 8 bilhões de pessoas que moram nesse globo. E a gente fica pensando, quando olha essas coisas, como nós iremos pregar o Evangelho. A cada segundo, 4 novas pessoas nascem no universo. E quando eu penso sobre a pregação do Evangelho para um mundo tão grande, tão complexo, humanamente me parece impossível. Pense em quantas culturas, quantos povos, quantas nações ainda não conhecem de Jesus e seu sacrifício por nós. A pergunta que fica é: como levar a mensagem de amor de Deus a todas essas pessoas? Esse sermão não é para ser catastrófico. Na verdade, é para ser uma bênção para você. É para ser um sermão que vai te animar. E é pensando nisso e pensando sobre esse assunto que algo tranquiliza meu coração. São 2 aspectos, na verdade. O primeiro é que Deus conduz a história, e o segundo é que Deus é soberano sobre a história. Quando nós vamos para o livro de Daniel, e você não precisa abrir sua Bíblia, é uma história muito conhecida, que é o sonho, ali você tem o sonho de Nabucodonosor com uma estátua, e você tem vários reinos divididos ali por partes do corpo, por materiais diferentes. Cada reino simbolizava, cada parte do corpo simbolizava um reino. E a maioria desses reinos não eram reinos que governavam naquela época, eram reinos que ainda iriam vir. E ali nós temos 2 lições fundamentais. A primeira é que essa profecia mostra que Deus conhece a história antes mesmo da história acontecer. Mas o final daquela história é muito conhecida, porque chega uma pedra, bate na estátua e desmorona todos os reinos e eles caem. E aquela pedra mostra que Deus é soberano à história. Ele só não conhece a história, como também Ele é soberano à história. Esses 2 aspectos me trazem tranquilidade. E Deus tem os outros métodos. Tem vários métodos diferenciados para pregar o Evangelho. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse mostram histórias de conversões improváveis, de pessoas simples sendo utilizadas para a pregação do Evangelho, multidões, reinos. Todas as pessoas são alcançadas de maneira muito diferentes. Nós jamais poderíamos duvidar do poder de Deus. Nós temos várias histórias. Balaão com sua jumenta, um animal, convertendo também. Balaão sendo convertido, na verdade, por aquela jumenta. Nós temos um carcereiro através de um terremoto e uma prisão. Nabucodonosor também, através de um sonho. Tudo isso mostra que Deus utiliza de aspectos simples da vida para gerar grandes conversões. Mas isso não se limita ao tempo bíblico. Durante toda a história, Deus utiliza desses aspectos, não necessariamente de métodos comuns, para alcançar pessoas para o seu reino. E quando eu penso no cumprimento da missão, eu penso nessas pequenas coisas, coisas que talvez não pareçam nada demais, mas que Deus proporcionou oportunidades para pregar o Evangelho. E é por isso que hoje eu gostaria de mostrar e conversar com você sobre 3 invenções que o homem utilizou na pregação, que os homens inventaram e que Deus, de certa maneira, utilizou essas invenções e está utilizando na pregação do Evangelho. Elas não foram invenções feitas para pregar o Evangelho, não são invenções espirituais,
mas são invenções que impactaram fortemente a história do mundo e, inclusive, ajudaram muitas pessoas a conhecerem a Deus. Pouco tempo depois de Jesus falar para as pessoas ali, para os seus discípulos em Mateus, que nós acabamos de ler, Jesus deixou mais uma missão muito importante aos apóstolos. E ela está em Atos, primeiro capítulo, versículos 7 e 8. Atos 1, versículos 7 e 8. Mais um texto ali sobre o fim dos tempos. Atos 1, 7 e 8 diz assim: respondeu-lhes: não vos compete. Isso é um pouco depois dos discípulos perguntarem quando Jesus iria voltar. Não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Os discípulos, eles recebem essa missão e eles ficam ainda um tempo em Jerusalém. Eles não saem imediatamente. Você pode olhar na sua Bíblia em Atos, no próximo capítulo, Atos 2, versículo 46, que é bem claro, diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa e tomando as suas refeições com alegria e singeleza do coração. Os discípulos, eles não saem. Eles começam a pregar o Evangelho, como nós temos ali em Atos 1. Eles estão pregando, as pessoas estão se convertendo, pessoas de todos os lugares do mundo, e eles continuam ali, morando e tendo a sua vida, de certa forma, tranquila, todo dia se encontrando, comendo pão, tendo um momento ali de comunhão. Mas, depois desse cenário, nós começamos a ver uma grande perseguição. Depois dessa perseguição, Saulo se converte, vira Paulo, e agora os primeiros cristãos entendem a necessidade de pregar o Evangelho não só em Jerusalém, mas no mundo. E aqui nós temos a primeira invenção das três que nós iremos falar, que é as estradas romanas. Pouco antes da época de Jesus, o mundo não era conectado. Seria impossível Paulo andar mais de 16 mil quilômetros nas suas viagens missionárias, nas suas 3 viagens missionárias, visitando grandes cidades ali do Império Romano. Pregar para a maioria das cidades do mundo seria algo impossível. Alguns cristãos pregaram em países que eram muito distantes, países da África, da Europa, da Ásia, mas na época dos apóstolos haviam mais de 300 estradas que ligavam 115 cidades em mais de 80 mil quilômetros de estrada. Eram, em geral, boas estradas e elas conectavam as principais cidades. Tudo isso feito para facilitar o comércio entre as cidades. Mas todo esse sistema, que não foi feito para pregar o Evangelho, beneficiou e muito o crescimento do Evangelho. As cartas de Paulo iam rapidamente de uma cidade para outra. Os discípulos conseguiam chegar e pregar em mais cidades, especialmente as cidades grandes. O mundo antigo era conectado agora. E o mais interessante disso tudo é que junto com essas estradas veio uma paixão por novas ideias. As pessoas adoravam conhecer novas ideias, novas religiões, novas formas de enxergar o mundo, conhecer outros pensamentos. E isso também ajudou para que o cristianismo se espalhasse de maneira mais eficaz. Havia uma estrada que era a mais conhecida e importante de todas. Se chamava Via Ápia, construída por Cláudio, o imperador Cláudio. E ela está presente na Bíblia. Olha, no final aqui do livro de Atos, em Atos 28, do versículo 13 ao versículo 16. Atos 28, versículo 13 a 16. Diz assim: Vou ler aqui também o versículo 12, para ficar um pouco mais fácil a compreensão. Tocando em Siracusa, ficaram ali 3 dias, donde, bordejando, chegaram em Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegaram a Puteoli, onde, achando alguns irmãos, lhes rogaram que ficassem com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvindo notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-los Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. E no versículo 16 agora, uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar em sua conta,
tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Olha que interessante. Então Paulo, ele chega no centro do mundo antigo, em Roma, na cidade mais importante, através de uma dessas estradas, a Via Ápia, a mais importante de todas. Todas essas estradas ainda trouxeram outras duas implicações. As pessoas falavam em grego e muitas vezes também em latim, e provavelmente Paulo falava o latim e certamente falava o grego, e isso ajudou ele a pregar mais ainda. E o segundo aspecto é que haviam comerciantes de pessoas de todos os lugares do mundo, em todos os lugares, o que fazia com que o evangelho se espalhasse ainda muito mais rápido. E é por isso que em tão pouco tempo o cristianismo se torna uma grande religião em muitos lugares remotos. Uma invenção que não era religiosa, mas que potencializou a pregação do evangelho. E agora nós vamos para a nossa segunda invenção, que é a prensa ou a gráfica. E é muito interessante, porque abre a sua Bíblia de volta em Mateus 28 agora, no Evangelho de Mateus, agora o capítulo 28, vamos ler o versículo 19 e o versículo 20. Mateus 28, 19 e 20, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Olha que interessante, porque Jesus, ele dá uma missão simples para os apóstolos: vão e ensine. Nós já vimos que as estradas ajudaram os primeiros cristãos a irem, mas agora como é que fica a parte do ensine? Por vários séculos, ter uma Bíblia era quase que um luxo. As Bíblias, como outros livros naquela época, não eram acessíveis. A Bíblia não estava traduzida para o idioma do povo, então as pessoas não só tinham acesso, como não conseguiam ler. As pessoas nem tinham acesso à Bíblia. Hoje nós temos muitas cópias da Bíblia. No Brasil nós temos mais cópias da Bíblia, inclusive, do que habitantes. Mas naquela época essa não era a realidade. Até que em 1439, Gutenberg, um alemão, revoluciona a história do mundo inventando a prensa. Gutenberg era cristão. E o primeiro livro que ele vai imprimir é a Bíblia. Aproximadamente entre 150 a 180 cópias. Mas essa prensa não foi inventada apenas para imprimir Bíblias ou livros cristãos. Ela imprimiu e fez vários outros livros. Mas essa invenção e essa, inclusive, impressão da Bíblia ajudou de uma maneira inimaginável. As pessoas começaram a estudar mais a Bíblia, compreenderam as verdades que até pouco tempo era impossível de compreender. Pesquisas mostram que nas décadas seguintes haviam já milhões de Bíblias circulando em toda a Europa, fruto daquela invenção, a prensa. Agora não era necessário apenas ensinar sobre a Bíblia, mas mostrar o ensinamento bíblico diretamente utilizando uma Bíblia. Tudo isso aconteceu em poucos anos, antes de uma grande revolução de estudo das verdades bíblicas. Pessoas agora sabiam conhecimentos que por anos e anos haviam sido esquecidos. Mais uma invenção que foi utilizada para pregar o Evangelho. E eu diria que não só foi utilizada, mas que ainda é utilizada. Quantas pessoas têm acesso a Bíblias, aos nossos estudos da Novo Tempo, a guias e tanto material religioso que enriquece a vida das pessoas, mas que tudo isso começou com uma invenção que não foi religiosa, a prensa, mas que Deus utilizou também. E agora nós chegamos à nossa terceira e última invenção, que talvez seja a mais diferente de todas, mas que é fundamental. Não só foi, como é fundamental e possivelmente será muito fundamental para a pregação do Evangelho, que é as redes sociais. Isso mesmo, as redes sociais. Hoje nós vivemos em um mundo fortemente conectado. Não faz muito tempo que se você morava longe de alguma pessoa e queria conversar com ela, de duas uma, ou você não iria conversar com ela tanto quanto gostaria, ou você perderia uma boa quantidade de dinheiro. Mas hoje é diferente. Nós temos acesso a qualquer conhecimento com muita facilidade. Podemos falar com pessoas que moram muitos e muitos quilômetros à distância, em outros países, talvez do outro lado do globo. E tudo isso de maneira muito prática. E o que talvez mais contribui para essa conexão que nós temos é as redes sociais. Muitos estudiosos chegam a comparar as redes sociais com as estradas de antigamente, porque mais de 5 bilhões de pessoas acessam as redes sociais diariamente.
Seja YouTube, Instagram, WhatsApp, Facebook, as redes sociais como um todo, obviamente não é uma invenção religiosa. As pessoas inventaram as redes sociais por vários motivos. Motivos comerciais, ter poder, conseguir ter algo que seja realmente consumido pelas massas, mas mesmo assim, elas podem facilitar a pregação do Evangelho. Elas possibilitam que a mensagem da volta de Jesus chegue em lugares tão distantes em fração de poucos segundos. E aqui entra uma tristeza do meu coração. E talvez você compartilhe essa tristeza também. Porque muitas vezes nós utilizamos todo esse potencial das redes sociais para falar com pessoas, para se divertir, fazer compras, todo tipo de atividade que não tem nenhum problema. Está tudo certo com essas atividades, mas nós não utilizamos na pregação do Evangelho. Nunca foi tão fácil pregar. E eu fico imaginando se aqueles primeiros cristãos tivessem acesso a essas possibilidades que hoje nós temos de espalhar o amor de Jesus. Como ficariam surpresos com tamanha facilidade? Nós estamos aqui indo entre Mateus e Atos, né? Vamos voltar aqui, Mateus, para o nosso último texto de hoje. Mateus 5, capítulo 5. Eu acho que é o único texto que nós iremos falar que não fala muito sobre a volta de Jesus, de certo modo, mas fala sobre a missão de todos os cristãos em todas as épocas. Mateus 5, 14 a 16. Outro texto bem conhecido, que diz assim: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. A ilumina todos os que se encontram em casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Tantas maneiras diferentes que nós podemos utilizar para pregar o Evangelho. Se nós vermos as redes sociais hoje em dia, tem tanta coisa ruim acontecendo, tanta morte, tanta maldade, tanto sofrimento, tanto ódio, mas assim como o Evangelho fala, para brilharmos e sermos a luz do mundo, por onde quer que formos, também devemos ser no mundo digital. Como você pode pregar o Evangelho utilizando as redes sociais? Tão simples, tão fácil. E se você sente vergonha, é fácil, é ainda melhor para você. Porque você não vai sentir vergonha, porque são maneiras muito fáceis. Por exemplo, você pode compartilhar algum vídeo de Novo Tempo com algum amigo, só entrar no YouTube, copiar um videozinho e mandar para alguém, ou até o link se você assiste pelo YouTube. Você pode, por exemplo, estudar com a Esperança, como você já aprendeu aqui nesse programa, muito simples. Você só manda o link da Esperança e você tem aqui as informações que você pode acessar. Você manda esse link para alguém e você começa a falar do amor de Jesus. Ou talvez falar do amor de Jesus com algum amigo que abandonou a fé, os caminhos de Deus. Você pode falar como é que está a vida dele, falar que você está orando. Falando em oração, você pode, por exemplo, ter um grupo de oração com alguns colegas. E você pode orar por eles, lembrar, mandar uma mensagem ao longo do dia, falando que você está orando por eles. Você pode também dar um estudo bíblico utilizando uma rede social, utilizando um Zoom. Você tem várias maneiras. E uma que é mais simples de todas ainda é você abrir seu Instagram e postar um versículo bíblico para as pessoas olharem e terem ali uma referência religiosa, ter um momento com Deus de reflexão. Tantas maneiras que nós podemos utilizar esse recurso que não foi inventado inicialmente para pregar o Evangelho, mas que pode apressar a volta de Jesus. Eu acho que de tudo que nós temos no Novo Tempo, o que eu mais gosto é acesso a histórias. Histórias de vidas transformadas. E um tempo atrás eu recebi a história de uma mulher que me tocou muito. Era uma mulher que tinha vergonha de pregar o Evangelho, tentou algumas coisas e não teve muito êxito. Ela estava um pouco fraca na fé, desanimada, até que ela fez uma oração para Deus. Ela falou: Senhor, eu quero pregar o Evangelho, eu quero ser uma luz para as pessoas, me ajude. Ela começou a compartilhar nas redes sociais, falando que as pessoas poderiam estudar com ela através da Esperança. Em pouco tempo ela estava estudando com 10 pessoas. Ela ficou muito feliz, mas decidiu fazer algo a mais. Pediu para essas pessoas compartilharem com os amigos. E assim foi aumentando. E quando ela mandou mensagem para mim, ela estava desesperada, só que no bom sentido, porque ela estava estudando com 60 pessoas. E uma pessoa que queria estudar, não conseguia, fez uma oração, decidiu utilizar as redes sociais e estava estudando com 60 pessoas. Posso te dar um conselho?
não apenas espere a volta de Jesus, como nós falamos ali no início. Não faça da sua vida espiritual uma espera individual entre você e Jesus e acabou. Onde você se conecta com Ele e você não faz mais nada. Aproveite esse tempo precioso para testemunhar do amor dele para outras pessoas. Talvez você se pergunte, e talvez você já se perguntou várias vezes, mas quem eu vou evangelizar? Como eu vou pregar para outras pessoas? Eu talvez não tenha uma boa possibilidade de alguém para pregar o evangelho, ou não sei como pregar, talvez eu sinta vergonha, mas toda a sua experiência deve começar com uma oração. Senhor, me ajude a falar sobre o seu amor para alguma pessoa. Pode ser através do meu testemunho pessoal, pode ser através de uma oração, ou até compartilhando algum post do Instagram da TV Novo Tempo. Deus colocará maneiras fantásticas para você falar sobre o amor dele. Mas tudo deve começar com uma oração. Senhor, eu quero ser útil na pregação do Evangelho. Eu quero falar do seu amor para outras pessoas. Senhor, o que você tem feito na minha vida é fantástico, mas eu não vou guardar só para mim. Eu quero alcançar outras pessoas. Antes da primeira vinda de Jesus, as estradas foram feitas e potencializaram a pregação do Evangelho. Os discípulos conseguiram chegar em lugares que ninguém imaginava, porque eles agora tinham estradas que eles poderiam ir, as cartas poderiam ir e alcançar outras pessoas. Antes da revolução de estudo bíblico na Europa, a Bíblia começou a ser imprimida de maneira forte através da invenção da prensa. E através das verdades bíblicas, as pessoas tinham acesso ao que há de mais precioso em nossas mãos, as Bíblias. Por que não as redes sociais podem potencializar e apressar a pregação para muitas pessoas, até então que não tinham acesso à palavra de Deus? Nesses anos de ministério, o que eu mais tenho visto são pessoas que sentem uma incapacidade, e eu me incluo nisso daí, mas que quando se colocam nas mãos de Deus, duas coisas acontecem. Elas se sentem com um poder extraordinário, mas a segunda coisa acontece, eu diria, de ainda mais comum, que é as pessoas conseguem enxergar possibilidades aonde aparentemente não havia. Se você orar para Deus e dizer, Senhor, tudo que eu tenho é seu, inclusive até as minhas redes sociais, eu tenho certeza que Deus te utilizará para chegar em outras pessoas. Nós amamos ter a você assistindo ao Novo Tempo diariamente. É uma bênção e é um milagre. Mas lembre-se, da mesma maneira como Deus alcançou a sua vida, te transformou e hoje você tem dele o seu melhor amigo, você deve apresentar para outras pessoas. E eu digo uma coisa ousada para você até. Eu digo, se você começar a pregar o Evangelho, o seu relacionamento com Deus será ainda mais profundo. Você pode pregar de várias maneiras diferentes, mas se você utilizar as suas redes sociais, utilizar o seu círculo de influência, utilizar as mensagens, utilizar o seu WhatsApp para levar esperança, você conseguirá chegar em pessoas que talvez de outra maneira não seriam impactadas. Maneira simples, mas que você estará cumprindo a missão que Deus deixou, não só aqueles apóstolos, mas também a todo cristão. É por isso que eu gostaria de, nesse momento, orar por você, orar sobre a sua vida espiritual e a sua missão, para que Deus possa te abençoar. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá várias maneiras de espalhar o seu amor. Pedimos desculpa por muitas vezes esquecermos de espalhar o seu amor. Nos focarmos em outras atividades, mas menos na pregação do Evangelho. Nos use, Senhor, abra caminhos e abençoe a cada um que está ouvindo a pregação. É o que nós pedimos, em Teu santo e sagrado nome. Amém.